verso 9, por favor. Amém? Amém? Amém. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Vamos repetir? Vocês me ajudam? Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém. Podem se sentar. O meu desejo nessa manhã é contribuir com a vida de vocês. Eu quero, antes de tudo, começar agradecendo o convite, conjunto Raio de Luz, 46 anos, é muito tempo. É muito tempo. Parabéns. Deus abençoe. Eu sei que vocês já ouviram parabéns sexta, sábado, agora, um montão de vezes, mas, de novo, parabéns. Que Deus fortaleça a direção. Obrigado, irmãos líderes. Obrigado ao pastor dessa igreja que não se faz presente, mas eu sei que ele deu a permissão dele para que eu estivesse aqui. E eu louvo a Deus. Obrigado, Daniel, Kelly, que foram os que me apresentaram para vocês. E vocês, de bom coração, sem saber quem era a irmã Cláudia, resolveram me aceitar aqui de manhã. E eu agradeço. Louvo a Deus por essa oportunidade. Eu quero falar só um pouquinho de mim antes de eu começar a falar da palavra. Eu sou nascida e criada na igreja, filha de pastor, irmã de pastor. Fui criada na Secretaria do Ministério de Madeira, Campo do Brás. Sou consagrada diaconisa pelo Brás. Minha mãe não tem diaconisa, mas eu sou consagrada diaconisa. Esposa do irmão Elinei, que também é diácono. Nós trabalhamos na obra desde que eu me conheço por gente, né? Já fui dirigente do centro de oração, já fui dirigente das crianças, já fui dirigente dos jovens, já fui regente, já fui professora da escola dominical desde as crianças aos obreiros e hoje o Senhor continua nos usando no ministério do ensino, né? Após o meu casamento, o Senhor nos separou para ministrar para os jovens. Então, nós fazemos um trabalho há algum tempo de aconselhamento pré-nupcial, aconselhamento de jovens, e hoje nós estamos na sede de Cotia, trabalhando com um grupo local de adolescentes e também setoriando o grupo de adolescentes do setor de Cotia. Eu queria que vocês tivessem um pouquinho de mim, para que vocês pelo menos conhecessem a pessoa que vai falar com vocês hoje, tá? E eu tenho dado graças a Deus porque Ele me escolheu para esse trabalho. E a minha gratidão a Deus é justamente porque na minha adolescência e na minha juventude eu senti muita falta do que nós hoje, eu e meu marido, fazemos. Muitas vezes, na adolescência e na juventude, eu tive dilemas que eu sei que todos os jovens e adolescentes que estão aqui passaram, e eu não tive quem me aconselhasse. Eu não tive um conselheiro na igreja para que eu dissesse para ele: olha, eu estou passando por um problema na escola, ou eu estou interessada em um rapaz que não é cristão, e eu não estou sabendo lidar com essa situação. Eu tive que aprender isso sozinha, muitas vezes errando, e muitas vezes sofrendo, porque eu não tive um respaldo que hoje eu e meu marido tentamos dar para os jovens, que é o de falar abertamente sobre todos os assuntos que o jovem e o adolescente precisa tratar. Então hoje, nós somos professores da escola bíblica dominical e nós falamos sobre todos os assuntos, sem medo. Porque eu vim de uma época em que não podia falar a palavra sexo dentro da igreja. E falar sexo dentro da igreja é um problema porque é um peso muito grande para essa palavra. Mas muitas moças da mocidade engravidaram, porque elas não recebiam aconselhamento.
E na escola dominical não se tratava esse tipo de assunto porque era um assunto muito velado e muitas pessoas se desviaram porque se envolveram em relacionamento fora dos padrões cristãos. Então, eu queria, antes de tudo, saber quantas pessoas casadas estão entre nós. Quantas pessoas namorando estão entre nós? Só? Vou ficar surpresa. Liderança, vamos orar para esses jovens casarem. Quantos esperando no Senhor estão entre nós? Glória. Que glória, né? Eu vejo que tem uns ali também que tem vocação para esse mundo, então. Não são casados, não estão namorando, não estão esperando, estão bem do jeito que estão. Glória a Deus. O Senhor também os chamou, tá? Amém. Irmãos, eu quero falar sobre 7 assuntos nessa manhã e eu espero que o tempo me espere. Eu clamo a Deus que o relógio comece a caminhar um pouquinho mais devagar, porque eu tenho 7 assuntos que eu gostaria de falar com vocês. A vida cristã, relacionamento cristão, né? Eu queria caminhar em 7 passos. Primeiro, o nosso relacionamento dentro do lar, com os pais, com a família, tá? Esse é o primeiro assunto que eu queria falar. O segundo assunto é as amizades. O terceiro assunto que eu quero falar é sobre julgo desigual. O quarto assunto que eu quero falar é sobre prostituição. O quinto assunto que eu quero te falar com vocês é sobre namoro cristão. O sexto assunto, como guardar o meu namoro do pecado. E o sétimo assunto, depois que você já tiver passado sobre os pais, amigos, relacionamentos fora dos padrões cristãos, que é o jogo desigual, prostituição e namoro cristão. Se você passando por todos esses temas, você falar assim, já errei aqui também, errei aqui também, e agora? Acabou? Game over? Não. Com Jesus não existe game over. E se eu errei? E agora? Dá tempo? Dá tempo. Tá? Então esse é o último assunto que eu quero falar com vocês. E se eu já estiver errado antes? O que eu faço? Então, irmãos, eu quero começar falando. Todo mundo trouxe Bíblia para a igreja hoje? Amém? Espadas afiadas? Quem já brincou de espada no ar? Quem conhece isso? Pouca gente, né? Liderança da escola dominical. Aprendam a brincar de espada no ar com os adolescentes e com os jovens. Isso ajuda eles a ficarem rápidos na Bíblia, tá? Quem sabe o que é espada no ar? Só? Espada no ar era uma brincadeira que existia, pelo menos na minha época na escola dominical, que era pôr a espada no ar. Tá? Isso é uma estratégia para quem dá aula de escola dominical. Pôr a espada para o ar e o líder falava. Vamos tentar. Provérbios 3, 1 e 2. E aí quem achasse primeiro gritava, espada no ar e ia. Vamos lá? Provérbios 3, 1 e 2. Já? Irmão, eu tenho que aceitar, porque tecnologicamente a gente tem que acompanhar as mudanças. Então eu não acredito que tenha a Bíblia no tablet no celular. Todo mundo tem Bíblia no celular hoje em dia. Se não tem, porque não é crente suficiente. E eu vou dizer pra vocês que às vezes parece que é mais fácil, mas é mais difícil, pelo menos pra mim, achar no celular do que achar na Bíblia. Eu prefiro ir pro papel, então posso ler. Provérbios 1 e 2. Para se conhecer a sabedoria. Provérbios 3. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias, te acrescentarão anos de vida e paz. Porque eles aumentarão os seus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Quem é que já leu esse versículo ou já ouviu o pai falando isso para você em casa? Pelo amor de Deus. Todo culto da mocidade alguém prega sobre esse versículo, pelo amor de Deus. É que faz lembra do versículo
Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. Todo mundo já ouviu isso também, né? Aí você fica falando assim, quer dizer que se eu não obedecer meu pai e minha mãe, eu vou morrer rápido? Quer dizer que se eu não obedecer meu pai e minha mãe, eu não vou viver bem? Será? Gente, eu queria falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente ouve ler tanto, mas ninguém explica pra gente. O lar é a base de todo o relacionamento social. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua família é a primeira sociedade para que você vive. Quando você tem um lar estruturado, pai, mãe, irmãos, ou ainda você não tenha pai, mas você tem uma mãe que te criou, ou se sua mãe morreu, mas seu pai continuou te criando, ou se você foi criado pela sua avó, seja qual for a família em que você foi formado, essa é a primeira relação de sociedade que você tem. É na família que você aprende lições de autoridade, de submissão, de limites e de respeito. Como assim? O pai e a mãe é a primeira liderança que você tem. É o pai. E por isso, pais presentes, é tão importante você ser pai, você ter autoridade sobre o seu filho. É por isso, mãe, que é tão importante você aprender a dizer não. Porque pai e mãe babão, que só sabe dizer sim, que não sabe falar para o filho, opa, aprende a amarrar o cadarço do seu tênis, aprende a enfiar o dedo na mexerica para descascar. Pai e mãe que casca laranja até 18 anos para o filho, e existe, pode acreditar, pai e mãe que põe pratinho para o filho, quentinho, a hora que ele chega da escola, com dozinha dele, você está estragando o seu filho. Sabe por quê? Porque o seu filho está vendo em você a primeira liderança. Vocês têm dever de obedecer pai e mãe, porque é a primeira liderança de vocês. A lição de submissão começa em casa. Quando você é submisso ao pai e à mãe, sabe o que vai acontecer? Você vai crescer. Aí você vai para a escola. Aí você vai encontrar quem lá na escola como líder? Professor. Como é que está a escola hoje? Quanto aluno querendo bater em professor? Quanto professor sendo expulso da escola por aluno? Aluno aprendeu a respeitar a autoridade. Porque se você aprende a respeitar, e se seu pai e sua mãe são pais que te criam nas bases dos parâmetros cristãos, eles estão ensinando você a respeitar a liderança. E às vezes a gente, na adolescência, a gente tem aquele ímpeto, né, de rebeldia. Nada que a mãe fala está certo, o pai parece que nasceu no século passado. Meu Deus do céu, tudo que ele fala parece que é coisa de outro mundo. Gente, pai e mãe é o nosso exemplo. Se você não aprender a obedecer pai e mãe, dificilmente você vai conseguir oferecer esse mesmo tipo de respeito para um outro líder. O que vai acontecer? Você vai para a escola, você não vai conseguir obedecer o professor. Aí você vai crescer. Aí você vai resolver, você quer trabalhar, você quer se vestir bem, você quer impressionar, você vai ter patrão. Você também não vai conseguir respeitar patrão. Porque você não aprendeu a respeitar pai e mãe. Então, o lar é a nossa primeira sociedade. O lar nos prepara para a escola, o lar nos prepara para o trabalho, para ter hierarquia. Eu tenho que aprender o meu lugar dentro da família. Eu preciso respeitar a autoridade, porque são hierarquias. Quem não respeita pai não respeita chefe. Quem não respeita os limites que o pai dá, você tem hora para chegar em casa. Aí seu horário de chegar em casa é às 9, você chega às 9h30. Aí o pai não falou nada. 9h40, 10, meia-noite. Sabe o que acontece? Você chega no serviço que era para você entrar às 8, você chega às 8h30, às 9, às 10 se for. Porque você não aprendeu a ter hierarquia, a ter disciplina. Então, por isso que a Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe para que te vá bem. Porque isso é justo. Porque quando você aprende dentro do lar, você conseguirá disciplinar-se para fazer
fazer isso depois. Não quer dizer que você vai morrer cedo porque você não ouve. Pode ser que você morra. Porque se você não ouve pai e mãe, você não ouve a voz da experiência. E pode ser que você se meta em problemas graves que talvez você realmente morra. Mas talvez o que a Bíblia está te dizendo aí é viver com qualidade. É viver de uma forma que você vai viver bem. Então aprenda que a lição da autoridade e da submissão é a primeira lição que a gente aprende dentro do lar. Outra coisa que a gente aprende no lar são os limites. Quando você tem um irmão, quando você tem um primo, geralmente você gosta, né, de misturar um pouco as coisas. Eu tenho um sapato preto, ela tem uma mão, vou pegar uma rodela. E é a hora de você aprender limites. Dentro do lar você aprende limites. Porque amanhã ou depois também você vai viver esse tipo de situação. Você não vai poder chegar na casa do seu colega, abrir a geladeira como se fosse a sua casa. E se você não aprende a ter limites em casa, você também não vai ter limites na casa dos outros. Então isso também é uma lição. Além do respeito. Seu pai não é igual a você. Seu pai não foi criado na mesma época que você, com a mesma tecnologia que você. Não estudou com os mesmos professores que você. Seu pai é diferente de você. Sua mãe é diferente do seu pai, é diferente de você. Sua irmã é diferente do seu pai, da sua mãe e de você. E você é diferente de todos eles também. Mas a gente precisa aprender essa relação de respeito, de respeitar as diferenças. Por isso, o lar é tão importante. E por isso, a gente precisa aprender essas lições. Juízes 14, 1 ao 3. Cadê a espada, Marcelene? A filha é aí. Espada lá? Desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus, tomai-a por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disse: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, ou entre todo o povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Todo mundo conhece a história de Sansão. Era propósito de Deus levantar alguém para guerrear contra os filisteus. Era propósito de Deus. Mas Sansão era um filho obediente. O pai dele falou para ele: tanta mulher no nosso meio, que você vai ter que buscar uma mulher no meio dos filisteus? E ainda assim ele insistiu. Depois dessa, ele conheceu uma prostituta. Depois da prostituta, ele conheceu Dalila. E nós sabemos o fim. O propósito de Deus foi cumprido? Foi cumprido. Mas a vida de Sansão foi sacrificada por isso, porque ele não era um filho obediente, ele era um filho rebelde. A gente tem ele como exemplo de desobediência. A gente tem Absalão como exemplo de desobediência. Todo mundo conhece a história de Absalão, filho de Davi? O filho de Davi morreu guerreando contra o próprio pai. Insubmissão, rebeldia e desobediência. Então, é muito importante que nós aprendamos a viver conforme a palavra. Quando a Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, muitas vezes a gente pergunta: que palavra é essa? São os ensinamentos que a Bíblia nos dá para viver. Tá? Um exemplo de filho obediente, Timóteo, 2 Timóteo 1, 5. E depois 3, 14 e 15. 2 Timóteo 1, 5. E depois 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quem achou, levou também. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Amém. A fé que estava em Timóteo, primeiro habitou na avó dele, Lóide, depois na mãe dele, Eunice. E aí, o que é que Paulo fala para ele lá em 3, 14 e 15? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de que
sabia desde a meninice as Sagradas Escrituras? Quem ensinou? A mãe e a avó. E ó, vou falar uma coisa aqui à parte. Se tivesse valendo um prêmio na espada do ar, ela já estava na frente, hein? A bateria dela vai acabar, vai ser a chance de vocês, hein? Bom, vocês entenderam a importância de ser obediente? Vocês entenderam a importância de guardar essa palavra, de ser submisso a pai e mãe, de honrar e de por que isso é justo? O destino de Timóteo, filho obediente, foi ser um pastor de Éfeso. E o destino de Sansão foi morrer. Então, que a gente possa aprender a lição da submissão a pai e mãe, que é a primeira lição que nós, como jovens, precisamos entender para viver melhor e para viver uma vida cristã. Porque se você está aqui, é porque você tem desejo de ser cristão de verdade. E se você tem desejo de ser cristão de verdade, você não pode simplesmente pôr uma Bíblia aqui e falar, tá tudo certo. Vou lá, eu oro, acabou, o resto está feito. Não está, não. É viver o seu dia a dia. Ser cristão não é estar aqui dentro. Ser cristão é estar lá fora, dentro dos padrões de Deus. Amém? Amém? Amém. Segundo assunto. Depois que a gente cresce um pouquinho mais, aí a gente não vive só mais com pai, mãe e irmão. A gente vai viver com amigos. Então, o segundo assunto que eu quero falar é sobre as amizades e o comportamento cristão. Irmã, que tipo de amigos eu devo ter como cristão? A quem eu devo me ligar? Eu não posso conhecer ninguém do mundo, então eu não posso cumprimentar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Como é que você vai evangelizar as pessoas se você não cumprimentar elas na rua, se você não tiver amizade com as pessoas na escola, no trabalho? Não tem jeito. Nós vivemos numa sociedade, nós precisamos fazer parte dela, até para que a gente possa evangelizar. Mas a nossa alma, as nossas emoções e sentimentos, elas precisam estar ligadas às pessoas que têm os mesmos padrões de vida que os nossos. Se eu andar com pessoas que têm hábitos e costumes diferentes dos meus, provavelmente eu vou ser influenciada por isso. Se eu ando com alguém que gosta de falar palavrão, uma hora ou outra, sem eu perceber, ele já escapou da minha boca, porque eu estou acostumada a ouvir aquilo o tempo inteiro. Se o meu colega, com quem eu pego carona para trabalhar, ouve funk o tempo inteiro, querendo ou não, uma hora aquela música vai entrar na minha cabeça e eu, sem perceber, vou me pegar cantando aquilo. Quem é que nunca escutou uma música na rua e depois chegou na igreja e falou, Senhor, por que você pode essa música sai da minha cabeça? Jesus, tem misericórdia, eu não consigo ficar no culto e essa música está aqui. Por quê? Porque você é influenciado pelo meio que você vive. Não tem jeito. Então, assim, ninguém pode viver numa ostra, numa bola, numa redoma e andar numa capa. Não tem como. Você vai conviver com as pessoas, você vai viver com pessoas que não têm os mesmos padrões que você. Mas a sua alma, a sua intimidade precisa ser dividida com pessoas que te tragam padrões de vida saudáveis. Eu quero ler com vocês Salmo 1, que todo mundo conhece de trás para frente. Salmo 1. Qual é o padrão do cristão, do jovem cristão? Como é que ele é? Vamos ver? Salmo 1? Pode. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode ir. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí, parou? Bem-aventurado o varão que não anda segundo. Aí eu estou com um problema, não sei o que eu faço, estou a fim de uma menina aí, e eu estava pensando como é que eu chego nela, mas eu não tenho aquele chaveco legal, aquele papo legal, eu já sei. Tem um carinha lá no serviço, meu cara é bom de bico, cara. Ele é o cara, não escapa um. Passou, pegou. É ele. Vai ser dele, eu vou colar, eu tenho certeza que vai me dar uns conselhos. Essa daí não escapa. O conselho do ímpio. Qual que vai ser o conselho do ímpio? E olha, eu vou ser obrigada a dizer isso com muita dor no coração. Às vezes o conselho do ímpio está dentro da igreja. Nem sempre todo mundo que está dentro da igreja é crente. Nem sempre todo mundo que está cantando no grupo da mocidade é crente. Aí você coloca do lado do seu amigo, que eu vou
pedir licença para os obreiros pela minha linguagem. Eu estou falando com jovens, então eu preciso falar a linguagem deles. Então, com licença. Você cola do lado do seu amigo e fala, e aí, cara, como é que eu chego lá? Mano, seguinte, você gruda nela na hora de ir embora e fala pra ela que você vai levar ela no carro. Aí você vai, mas você não vai pela avenida, né, meu? Tudo iluminado. Vai de quebrada. Não vai nem pôr o hino da Cassiane também pra tocar, né? Que aí queimou tudo. Você vai pôr Cassiane pra tocar, porque não vai começar a querer falar em língua dentro do carro, você vai conseguir o quê? Tô mentindo? Tô mentindo? Fala aí, tô mentindo? Aí você entra dentro do carro do irmão, ele pega um atalhozinho pela direita no escuro, coloca lá, vamos lá, me ajuda aí. Coloca lá. Amado Batista não vai dar não. Não vai rolar. Coloca lá, vai, me ajuda aí. Me ajuda aí, eu sei que vocês vão. Lucas e o quê? Não conheço. Alguma coisa. Ou Jorge Mateus, né? Ou o que mais? Né? Se ele quiser impressionar com a Whitney Luan Santana, coloca. Aí você fica, aí meninas, aí as meninas, né? Não vou dar uma de boa, né? Vou falar pra eu tirar. Deixa aí. E aí você vai ouvindo. E aí sutilmente a pata do diabo vai entrando, e quando você menos perceber, o carro está parado embaixo de uma árvore no escuro e a mão dele está onde não era para estar. Eu preciso dizer uma coisa para vocês, meninas. Esqueçam que eles estão aqui. Viu, meninas? Esqueçam que eles estão aí. Homem tem mão boba. Boba, boba, boba. A mão do homem não tem controle. E quem tem que saber dizer não é você. E se você não souber dizer não, a mãozinha dele vai funcionar. E depois a boca dele também vai sair falando. Se você não tiver autoridade sobre o seu corpo, se você, menina, não tiver domínio sobre o seu próprio corpo, você vai perder aquilo de mais sagrado que Deus te deu. E rapidinho. Porque ele, depois que ele fez, até ele chega em casa e fala assim, nossa, o que eu fiz? Ah, mas ela deixou. Ela deixou. Não devia, nossa, não devia, não devia. E agora? Ela deixou. Se ela não tivesse deixado, talvez. Sejam a resistência que o homem precisa. Sejam a resistência. Porque se vocês não forem, infelizmente, homem não funciona com a razão. Mentira quem fala isso. Homem não funciona com a razão. Homem é instintivo. E nós precisamos ter domínio sobre nós. Tá? Então, o homem cristão, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Amém? O que mais que Paulo primeiro me ensina? Não se detém no caminho dos pecadores. Ele não para nas rodinhas dos caras lá fora. Porque o assunto lá fora não vai ser sobre o culto de ontem. Vai ser sobre a balada de ontem. E o que aconteceu na balada de ontem? Quem pegou quem? Quem foi para onde com quem? E a nossa mente e o nosso coração se alimenta daquilo que a gente vê e daquilo que a gente ouve. Quanto mais você ouvir sobre coisas erradas, mais você vai se alimentar. O papel da mídia, o papel da televisão é justamente isso. Você vê tanto caso de homossexualismo na televisão e de traição que fica comum, fica normal. Você não acha mais estranho você ver duas mulheres se beijando na boca? Você vê tanto isso na televisão. Ah, tem um casal de homossexuais vivendo lá na minha rua. E qual o problema? Eu vejo isso na televisão toda hora. Começa a ficar comum o pecado. Esse é o papel da mídia, esse é o papel da televisão. Fazer com que você olhe tanto aquilo que começa a ficar normal. É tão normal você ver na televisão uma
mulher seminua, que para você já é um traje padrão. Qual o problema? Vestir uma saia curta, uma blusa curta, um decote enorme? Todo mundo usa. É só olhar para qualquer canal de televisão, qualquer apresentadora. E aí você vai achando comum. Então nós precisamos prestar atenção nos nossos padrões. Amém? Se você quiser descobrir mais segredos sobre o Salmo primeiro, vasculha ele depois sozinho, porque agora não vai dar tempo. Mas vasculha ele, porque você vai descobrir mais coisas, tá? E a recompensa disso é ser uma pessoa próspera, uma pessoa frutífera, uma pessoa que ela não é acelerada e nem atrasada, ela é no momento certo, na estação certa, é uma pessoa que vai conforme os tempos. Essa é a recompensa da pessoa que anda e medita na lei do Senhor dia e noite. Outro conselho que a Bíblia dá para vocês, rapazes, 1 Timóteo 5:2. E aí Paulo tem um carinho tão especial por Timóteo, quando ele deixa lá Timóteo tomando conta da igreja de Éfeso, que ele vai dando muitas instruções para Timóteo de como lidar com tantas situações que ele vai enfrentar. E uma delas é de como lidar com as pessoas na igreja. 1 Timóteo, lê o 1 e o 2, quem achou? Pode ler, irmão. Não repreenda, asperamente os anciãos, mas admoesta com paz aos mancebos como irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs em toda a pureza. Amém. Como é que você, rapaz, deve tratar as pessoas na igreja? Você que é novinho aí, que está ocupando cargo, ou pretende ocupar cargo, como é que você fala com as pessoas mais velhas na igreja? A Bíblia fala, não repreendas asperamente aos anciãos. Fala com eles como se fossem seus pais. Não trata eles com grosseria. Só porque você tem mais vigor, mais força, você não precisa tratar as pessoas mais velhas com grosseria. Trata os jovens como a seus irmãos. Como é que vocês têm se tratado entre si? Como a irmãos ou como a concorrentes, como a inimigos? E aí ele continua. Como é que você deve tratar as mulheres? Rapazes, como vocês devem tratar as mulheres da igreja? As idosas, trate elas como suas mães. E as moças, trate elas como as suas irmãs. Quando você resolver cair na tentação de oferecer uma carona, como é que a sua irmã seria tratada dentro daquele carro? Como é que a sua irmã seria tratada dentro daquele carro quando você oferece uma carona? Ou quando você resolve levar ela para casa a pé mesmo? Ou quando você resolve marcar um encontro com ela? Como a sua irmã seria tratada? Como um objeto? Como uma bala? Preciso saber o gosto. A Bíblia fala, trate as moças como a irmãs. Mas eu não vou casar, pode falar. Hoje em dia a mulher tem carro, né? Mulher tem carro hoje em dia, é verdade. Como ela deve tratar os outros? Muito obrigado. Como que é seu nome? Moisés. Moisés, muito obrigado. Fiquem à vontade para o mesmo comportamento que Moisés. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Se eu puder, se eu não puder, eu vou orar e pedir a direção de Deus e responder depois, mas não vou deixar ninguém sem resposta. Moisés, eu repetiria as palavras de Paulo. Meninas, vocês sairiam beijando, agarrando e avançando o sinal com seu próprio irmão? Não mesmo, né? Não mesmo, Moisés. O mesmo tratamento. O mesmo tratamento. Tratem aos moços da igreja como a seus irmãos. Não sejam exploradoras. Vocês sabem o que eu estou falando. Não sejam oportunistas. Ah, ele tem carro, uma boa, não precisa mais andar de a pé para ir para a igreja. Ele está meus saltos, está meus sapatos, que a minha meia. Boa ideia. Você
está sendo uma usurpadora. Cuidado, tá? Fala, Mas Deus. eu sei que Oi? tem que defender. Porque assim, mulher, nem como é mais comum a mulher hoje em dia ter o carro, ela não se preocupa com o carro. Ela se preocupa dela perguntar por mensagem: você namora? E ele responde sim, mas ele escreve C-I-M. Então, mulher está se preocupando mais com isso do que com o carro do rapaz. Eu vou dizer que eu concordo em parte. Porque quando a garota é oportunista, ela não quer nem saber se o cara sabe escrever português. Ele tem um carro, tá bom. O português, eu vou dizer que se ela já se preocupa com o português, ponto pra ela. Porque ela já está num nível acima na hora de selecionar. Porque tem as oportunistas que não estão preocupadas se ele sabe escrever 5 com S ou 5 com C. Ela vai aproveitar que ele tem um carro e olha lá se quando ela descer, ela vai agradecer pela carona. Tá? Outro conselho que Paulo dá sobre as amizades está em 1 Coríntios 15, 33. Esse eu mesma vou ler para a gente correr um pouquinho, porque o tempo está indo embora e, como eu já imaginava, vai ser difícil conseguir concluir tudo. 1 Coríntios 15, 33, se você quiser achar aí, diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu ouço todo tipo de conversa o tempo inteiro, é difícil eu me manter nos meus padrões cristãos. Quando você fala para sua mãe e para o seu pai, qual o problema? E daí que ela é sapatão? Ela é minha amiga e eu vou ficar discriminando ela, eu vou andar com ela. Você vai ficar ouvindo esse tipo de conversa sobre esse tipo de relacionamento. E daí que ela é gótica, que ela é hippie, que ela é punk, e daí que ela é dançarina de axé, ela é minha amiga. Eu posso falar de Jesus para ela. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem aqui, pelo amor de Deus, não me envergonhe, vocês conhecem o que é um fogão. Amém? Um fogão. Pelo amor de Deus. Quem aqui já fez a seguinte experiência? Água fervendo, preciso de uma água numa meia temperatura, peguei a água fervendo e misturei com água fria. Para fazer gelatina aí, pelo amor de Deus. O que acontece? A água fervendo com a água fria, ela fica mais quente ainda? Não? Mas peraí, quem é mais forte? A água fria ou a água quente? A água quente é mais forte? A água quente, todo mundo concorda com isso? A água quente é mais forte que a água fria? E o que acontece quando eu misturo a água quente com a água fria? A temperatura cai? Tá. Deixa eu ver se eu entendi, se eu trouxer isso para a minha vida. Eu sou crente, eu sou temperatura quente. Meu colega não é crente, temperatura baixa. Eu não consigo puxar ele para o meu lado, porque é isso que todo mundo justifica. Não, porque se eu estiver andando com ele, eu vou evangelizar e eu vou ganhar ele para Jesus. Qual é a maior probabilidade? Do que está quente e esfriar. O que é mais fácil cair? Quem está no chão ou quem está em cima? O que eu estou querendo dizer com isso? É mais fácil você perder os seus padrões cristãos e ir para o mundo do que o que está no mundo adquirir os seus hábitos e vir para Deus. Acontece. Você pode ter um caso aí para me contar. Não, mas eu conheço plano de tal que veio para a igreja. Acontece, mas quantos em quanto? A cada 10, um? A cada 100, um? A maior parte vai acabar desviando, ou se não desviar, vai ficar dentro da igreja com o padrão mudando. As más conversações corrompem os bons costumes. Procurem pessoas que tenham os mesmos hábitos que vocês, porque vocês vão acabar perdendo a fé. E na juventude e na adolescência, a gente já fica caminhando na corda bamba. Se você achar que te puxe, vai ser bem facinho cair. Amém? Ter amigos cristãos que vivam em conformidade com a palavra traz ambiente para viver com qualidade cristã. Se você consegue viver num ambiente cristão, desenvolver um grupo cristão para você ter convívio, você pelo menos vai ter pessoas que falam o mesmo linguajar que você, vivem o mesmo padrão de vida que você,
Ninguém começa a namorar um cara que nunca viu na vida. Você precisou ser amiga daquele cara, você precisou ser amigo daquela menina. Você precisava frequentar pelo menos um círculo de amigos ou conhecer alguém que conhecia aquela pessoa. Então, que tipo de relacionamento vai surgir de amizades não crentes? Como é que você vai prospectar alguém para a sua vida se você só tem amigos de padrões mundanos e você não tem padrão cristão? Provavelmente você vai acabar caindo no terceiro caso, que é o terceiro assunto que eu quero falar. Julgo desigual. Quem sabe o que é julgo desigual? Julgo desigual, Michelle. É quando uma jovem cristã se envolve com um rapaz do mundo ou vice-versa. Quando uma jovem cristã se envolve com um rapaz do mundo ou vice-versa. Concordam? Sim. Existe julgo desigual dentro da igreja? Mas aí os dois não são crentes? Hã? Era para ser, pelo menos, né? Nem todo mundo que está na igreja é crente. A Bíblia disse isso. Que existia joio e trigo misturado. E que não tinha como tirar o joio do meio do trigo até o dia da colheita. Então, dentro da igreja, eu vou encontrar pessoas que não têm padrão de vida cristão. Existe julgo desigual dentro da igreja. Tá? Julgo desigual. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Espada no ar, bem rapidinho, quero ver. 2 Coríntios 6, 14 ao 18. Não vos prendais a um julgo desigual como os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo de Deus vivente, como Deus diz, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada impuro, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Jogo desigual. Essa palavra resume tudo que vocês precisam saber sobre o jogo desigual. Seria impossível que você tivesse uma relação madura e saudável com alguém de jogo desigual. Ai, irmã, mas ele é tão bonito. Ai, mas ela é tão bonitinha, tão boazinha. E ela é católica, mas olha, eu vou dizer uma coisa, ela não falta na missa. Fervorosa, a família dela, bênção, eles são católicos. Mas é tudo mesmo Deus? Não se engane. Não se engane. Você está se enganando. É você que está se enganando. O que vai acontecer quando vocês tiverem a primeira briga? Você vai para o quarto chorar e pedir misericórdia para Deus. E ele ou ela? Vai para o bar beber? Vai para a balada, ficar com muita raiva de você e pegar a primeira ou o primeiro que aparecer? Não se engane. Quando vocês tiverem que resolver questões sérias na vida, no casamento de vocês, você vai querer orar e pedir direção para Deus. Ele vai dizer para você: que babaquice, que mania de espiritualizar tudo tem que orar, tudo tem que pedir para Deus. É você que tem que fazer. E aí? Como é que você vai lidar com isso? O julgo desigual acontece às vezes porque a gente não para olhar os parâmetros de Deus. A gente vai tentar falar aqui um pouquinho mais para frente sobre isso. Efésios 5:31 diz que deixar o homem, seu pai e sua mãe, serão os dois uma só carne. Como é que você vai ser uma só carne com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você? Começa do namoro. Se você, moça, está namorando um rapaz que não é crente, para ele sexo durante o namoro é a coisa mais comum que existe. E aí ele vai dizer para você: como é que eu vou casar com você sem saber se você é o que eu quero? Tem que fazer um teste drive antes.
Mas foi você que escolheu namorar um cara que não era crente. Como é que você vai dizer não para ele quando ele resolver pôr a mão onde não é para ele pôr? E aí você vai fazer aquela cara, já estou aqui, né? Agora vai ter que deixar rolar. Como é que você, rapaz, vai fazer com a menina quando ela entrar no teu carro numa saia de 2 dedos e falar para você que tudo que ela está querendo não é ir para um lugar público hoje? Ela está acostumada com isso, né? E agora? Vou levar ela para a igreja? Não vai rolar. Jogo desigual. As nossas escolhas determinam os nossos caminhos. Por onde nós vamos andar? É você que escolhe. Não adianta você achar que a vida é um barquinho, você solta na água e vai indo e deixa a vida levar. Não é assim. Não é. São escolhas. Você escolhe, tem uma consequência. Aí você escolhe de novo, tem outra consequência. Então você precisa fazer as suas escolhas parametradas em Deus, para que você não colha os piores frutos na sua mocidade, tá? Depois que você passa pelo jogo desigual, provavelmente você vai enfrentar a questão da prostituição. E o que é prostituição? Prostituição é uma profissão de um homem ou mulher que vende o seu corpo em troca de dinheiro. Concordam? Sim ou não? Prostituição pode ser isso sim, tá? E existe sim essa profissão chamada prostituição de homens e mulheres que vendem o seu corpo por dinheiro. Prostituição, biblicamente falando, é todo ato que envolve sexo ou lascívia ou desejo sexual com pessoas fora do casamento. Mas eu não fui para a cama com ninguém. Mas se você usa uma saia de 2 dedos, um decote, chegando no umbigo, e você provoca em um homem o sentimento de desejo pelo seu corpo, você está cometendo prostituição. Ah, mas eu não levei ninguém para a cama. Mas se você induz a pessoa a pensar em sexo com a sua conversa e as suas atitudes, você está cometendo prostituição. Se você não chega aos finalmente no seu namoro, mas você deixa as coisas se esquentarem a ponto de vocês pensarem em sexo, você está cometendo prostituição. E é muito sério isso que eu estou falando com vocês. Não é fácil falar sobre esse assunto. Não é fácil ter essa postura de falar sobre isso com vocês. Mas é necessário. Porque às vezes você pensa que o simples ato de não ter deitado numa cama e chegar numa relação sexual, você não está pecando. Ah, mas eu ainda não pequei. Se o seu corpo já foi objeto de desejo e você provocou desejo em alguém, você já está pecando. O sexo não é pecado. Vocês conseguem entender que sexo não é pecado? O sexo foi feito por Deus para o nosso prazer e para o nosso deleite após o casamento. Após o casamento. Até o casamento. Eu preciso me guardar. Não interessa se eu já estou no século XXI. Se nós já estamos em 2014. Se isso já é a coisa mais comum que existe. E se as pessoas, quando dizem que são virgens, elas são taxadas de, meu Deus, você é um ET. Não interessa. Se você pretende viver padrões cristãos, você precisa guardar-se em santidade. Amém? 1 Coríntios 3, 16, 17. Eu vou tentar me apressar um pouco mais, para a gente não demorar muito. Quem achou pode ler, por favor. Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é
Meu corpo é templo do Espírito Santo. O corpo da moça com quem você anda saindo é templo do Espírito Santo. O corpo do rapaz com quem você anda saindo é templo do Espírito Santo. Cada vez que você toca nessa pessoa indevidamente e estimula essa pessoa sexualmente, você está tocando no templo do Espírito Santo. Cada vez que eu deixo meu corpo ser tocado indevidamente por alguém que não é meu marido ou a minha esposa, eu estou deturpando, sujando, humilhando o templo do Espírito Santo. Difícil, né? Mas é verdadeiro. Mas é verdadeiro. Aí, tá? Vamos quebrar esse clima um pouquinho? Você me pergunta assim, mas irmã, eu tô namorando. E assim, eu acho que andar de mão dada não tem estimulado o meu namorado. Se ele me abraça, acho assim, né? Dependendo do abraço, não chega a ser um abraço que me estimula sexualmente. Eu estou pecando porque eu estou abraçando a minha namorada? Eu estou pecando porque eu ando de mão dada com ela? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se isso aqui te estimula sexualmente, solta. Solta. E compartilha isso com ela. Compartilha isso com ela. Olha, isso me estimula sexualmente. Se ela for crente de verdade, ela vai entender. Se ela não for, você vai descobrir. Porque a hora que você falar isso aí, ela vai pegar. Tá? Aí, a gente resolveu se abraçar. Né? Isso aqui te estimula sexualmente? Não? Tudo bem. Estimula? Afasta. E seja honesto. Nós vamos falar já sobre namoro e o que é namoro, tá? Mas se aquilo te faz mal, não faça. Eu fui no casamento esses dias, há poucos dias atrás, de um conhecido meu esposo. E ele é um rapaz que já se divorciou há alguns anos. E aí agora ele encontrou uma outra moça na igreja e se casou. E a mãe dele comentou, né, que a mãe dela não é crente. E a mãe dela achava muito estranho que ele não ia muito na casa dela, não pegava na mão dela, não beijava ela, não abraçava ela, não tocava ela. Ele é um rapaz que já foi casado, que conhece o sexo. E a resposta da mãe dela foi assim: peraí, mas se meu filho tivesse ido lá e abraçado e beijado, ele estivesse em pecado, ele ia dizer: ah, sabia que não valia nada. O que ele fez? Ele sabia da fraqueza dele. E ele sabia que quanto mais ele visse a moça, ele abraçasse a moça, ele beijasse a moça, mais fácil seria dele pecar. Então ele tratou de se manter longe dela nesse namoro para isso não acontecer. Vocês acham que ele errou? Vocês acham que foi fácil? Você ama a pessoa, você deseja a pessoa, você quer a pessoa, mas você precisa manter distância. Não é fácil, mas não é impossível. Não é impossível. E aí você tem que saber o que é que você quer para você. Você quer ser legal ou você quer ser cristão? Porque se você quiser ser legal, você não vai ficar o babaca de dizer não. Agora, se você quiser ser cristão, você vai ter que aprender a dizer não para o pecado. Porque o pecado é sutil. E eu tenho uma coisa muito chata para dizer: o pecado é gostoso. Se o pecado não fosse gostoso, ninguém queria pecar. Então que a gente possa se guardar da prostituição, se lembrando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Salmo 101:7 diz: o enganador não permanecerá na minha casa, não use de engano no seu namoro. Romanos 8:7 diz: a inclinação da carne é inimizade com Deus. Se você quer ser amigo de Deus, você precisa aprender a não deixar a carne te vencer. Salmo 101:3, e esse eu preciso falar: não porei coisa má diante dos meus olhos. Alguém deu isso hoje aqui no púlpito. Salmo 101.
verso 3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Se eu sou estimulada por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu escuto, o que eu tenho visto na internet, o que eu tenho visto na TV, o que eu tenho ouvido no meu rádio, tem sido alimento espiritual para mim? Sim ou não? O que eu assisto na TV é alimento espiritual? É alimento espiritual. O que eu assisto na TV é alimento espiritual. O que eu vejo na internet é alimento espiritual. Então quer dizer, irmã, que se eu estiver assistindo Pânico na TV, eu estou alimentando meu espírito? Tá? Tá sim. Agora eu preciso saber se esse alimento é bom, é saudável. Se quando eu estou ouvindo aquele tipo de música de me pega, me enrola, me enrosca, e vai, e vem, tá alimentando meu espírito? Tá. Com que tipo de alimento? E aí você chega na igreja, está pesado, você não consegue entrar no clima, parece que tem 50 quilos nas tuas costas. Por quê? Como é que está aqui dentro? Do que é que você tem jogado para dentro? O que é que você anda assistindo na televisão? O controle está na tua mão. Gente, é muito mais fácil para vocês hoje do que na minha época. Eu não tinha controle remoto. Eu tinha que levantar para mudar o canal. Acreditem. Eu tenho mais do que vocês imaginam. Eu vivi numa época que não tinha controle remoto. E aí eu ficava com preguiça de mudar o canal porque eu tinha que ir lá mudar. Vocês têm controle remoto. Caramba, tá passando uma cena de sexo, tá passando um tipo de coisa pejorativa, muda o canal em nome de Jesus. Aí você pesquisa lá na internet, né? No trabalho de escola sobre a Ásia. Aí você joga lá, Ásia Menor, aparece uma Ásia Menor sem roupa lá na sua frente. Acontece? Ou só acontece comigo? De eu colocar uma coisa que não. Coelhinho da Páscoa. Aparece uma mulher vestida de coelhinho da Páscoa. Peladona. Só comigo que acontece isso? Receita de bolo de chocolate. Aparece um cara lá, todo é só comigo que acontece isso. Eu queria saber, porque se for, eu vou quebrar meu computador hoje quando chegar em casa. Ele está possuído. Eu sei que não é só comigo. Você coloca uma coisa que não tem nada a ver lá, não tem nada a ver. Aparece uma página te levando para pornografia. É a tecnologia. E o seu computador não está endemoniado, não. Agora o seu dedo pode estar. A opção é sua. De clicar ou não clicar. A opção é sua. De ouvir ou não ouvir certos tipos de música que induzem você a pensar em sexo. E tudo que você vai te alimentando vai produzindo em você desejo. E aí eu preciso perguntar, quem é que sabe o que quer dizer a palavra concupiscência? Já ouviram essa palavra? Desejo desenfreado. A concupiscência é o pecado concebido na mente. Tá? A Bíblia fala, não andeis em concupiscência. Mano, eu só pensei, eu não fiz. Você está pecando. Se você alimenta o seu espírito com esse tipo de alimento, você vai acabar pensando. Aí você vê um cara na rua sem camisa, você pensa. Você vê uma menina com uma saia de 2 dedos, você pensa. Porque você está induzido a isso. Você já está pré-determinado a isso. Você só tem se alimentado disso. E aí, o que é a concupiscência? Primeiro, eu imagino o pecado. Eu penso nele. E, gente, a mente da gente é fértil. Se você, na hora que você pensa, você não repreender, você não falar, peraí, Senhor, tem misericórdia, olha que a baita tentação, meninos, né? Vindo pro seu lado. Mas eu estou falando daquela baita tentação, sabe aquela? Aquela, essa aí. Corre. Tá? Mesma coisa a vocês. Quando vocês verem tudo aquilo e tudo
Vida com Deus. Essa é a lei. Se eu fosse inteligente o suficiente, eu oraria aqui, longe da linha. Mas o jovem, ele adora fazer isso aqui, ó. Não vou cair. Eu não vou cair. Quem disse que eu vou cair? Eu vou cair. Cair. Jovem é assim. Ele quer andar aqui, ó, na pontinha, e falando, imagina, mãe, que absurdo, vou cair nada. Senhora que fica olhando tudo do seu jeito. Vai cair, vai cair. Porque você tem todo um campo para lá para você andar, você vai andar na beira do pecado, você não quer correr dele. A Bíblia fala muito claramente, foge da aparência do mal, foge dos desejos da mocidade, resistir, gente, não é experimentar um pouquinho e sair correndo, resistir é falar não, com todas as letras, não, tá? Livrem-se da prostituição, livrem-se de tudo que leva vocês a pensar em sexo, principalmente quando vocês já estiverem namorando. Sem namorar é difícil, namorando é pior ainda. Namoro cristão, irmão, eu termino em 10 minutos, tá? Namoro cristão. Primeira coisa, gente, namoro na Bíblia não existe, tá? Namoro é uma coisa da nossa cultura, do nosso tempo. Namoro não existe biblicamente, então não adianta você querer achar respaldo bíblico para namoro, porque isso não existe na Bíblia. Na Bíblia existe compromisso, noivado, casamento. Comprometer-se com alguém para se casar com ela. Noivado, você ainda vai achar base para isso na Bíblia, tá? De pessoas que se comprometeram para se casar. Namoro não, porque namoro é uma coisa nossa, inventada na nossa época, no nosso tempo. Esse negócio de ficar, então, pelo amor de Deus, né? Namoro não existe na Bíblia, mas de base bíblica para ficar. Mas, já que a gente não tem isso na Bíblia, mas é uma coisa cultural e a gente precisa estabelecer parâmetros, eu queria dizer para vocês a diferença de namoro, noivado e casamento. Namoro, busque unidade espiritual. Eu pretendo namorar com uma menina ou com um rapaz para saber se vai dar certo. Ninguém vai encontrar a pessoa e casar amanhã, não tem como. E pode ser que você namore com a pessoa e perceba que ela não é a pessoa da sua vida e vai ter que terminar esse namoro. Então, em base isso, no namoro cristão, comece todo e qualquer relacionamento a partir de alguns princípios que você precisa ter na sua vida. Primeiro, é justo desigual? Ele é crente? Ou ele não é crente? Ele não é crente. Elimina isso da sua vida, você vai sofrer. Não se engana. Ah, ele é crente, irmão. Bom, um ponto. Ele é crente. E aí? Eu preciso saber se a gente tem os mesmos parâmetros cristãos. Chama ele para orar. Chama ele para orar. Olha, estou gostando de você. Estou vendo que você também está me olhando meio diferente assim, né? Não sei, está rolando comigo. A conversa sempre para e a gente fica olhando para os lados, e tal. Estamos percebendo que a gente não consegue mais falar só de futebol, televisão, né? Mas a gente não consegue parar de se olhar. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos orar? Se ele fizer aquela cara de orar, ou ela fizer aquela cara de orar, acho que já é um bom sinal para você. Eu, se fosse você, parava por aí. Tá? Mas, vai orar. E nesse tempo de oração, mantém uma certa distância dessa pessoa. Porque Deus vai falar, Ele vai falar com vocês se vocês estiverem sendo sinceros na oração. E se durante esse tempo de oração você resolveu, você não vai chegar muito perto dele e nem dela, isso não morrer dentro de vocês, esse seu interesse, já é um sinal. Já é uma coisa boa. A gente está orando, a gente está evitando se ver, mas essa vontade de ficar perto não passou. Então, ponto. Não dá para orar a vida inteira no mês, vai ter que pôr um prazo para essa oração. Então, põe um prazo de 1 mês, de 2 meses, o que você achar que é justo dentro dessa relação. Passou o prazo, vocês não conseguiram parar de se falar, não conseguiram parar de se olhar, então a gente vai começar um namoro. Mas o que é um namoro cristão? Namoro cristão existe para que você conheça a família dele, ele conheça a sua família, você veja o jeito que ele trata a mãe dele, você veja o jeito que ela trata o pai dela,
Você veja o relacionamento dela em casa, o relacionamento dele em casa. Se ele é responsável com o dinheiro, se ela é cuidadosa com as coisas, se ele é trabalhador, se ela é trabalhadeira. Por quê? Se você pretende ser um engenheiro químico um dia e ela pretende ficar em casa e limpar a casa, você precisa saber se isso não te incomoda. Não, mas eu queria uma menina que trabalhasse para a gente correr junto e chegar junto. Agora, se não te incomoda, se os projetos dele não te incomodam, os projetos dela não te incomodam, amém. Agora, se você quer um engenheiro químico e ele quer ser mecânico, você vai ter um problema. Porque ele vai chegar todo dia sujo de graxa. Se para você não é problema lavar a roupa dele, vai em frente. Agora, se para você é um problema lavar a roupa dele de graxa, cuidado. É um problema. E você precisa pensar isso no namoro. Ah, mas ele fala errado, ele escreve assim com C. Não dá, não consigo. Cada vez que eu vejo aquilo, dá um... Você vai continuar para quê? Porque na hora que ele estiver falando sim com você, ou escrevendo uma carta para você e ele colocar o C, aquilo vai vir à tona. Então, presta atenção. Agora, se o sim dele com você acha bonitinho, completo, fácil no coração, vai em frente. Eu não estou aqui discriminando ninguém. Existem pessoas que sabem escrever, pessoas que não sabem escrever, pessoas que querem ser mecânico, pessoas que querem ser aviador, pessoas que querem ser dona de casa e pessoas que querem ser aeromoça. Se isso não te incomodar no projeto do outro, vai em frente. Agora, se te incomoda, o namoro é para isso, para você acordar e falar assim, peraí, não é isso que eu quero para mim. O namoro não é para você experimentar o corpo do outro. O namoro é para você ver o tipo de vida que a pessoa leva e se aquilo vai conduzir com você. É para isso que existe o namoro. Então, primeiro eu preciso saber se o julgo é igual. Segundo, eu preciso saber se os projetos são iguais. Terceiro, eu preciso saber o comportamento familiar dessa pessoa. Porque o jeito que a menina trata o pai é o jeito que ela vai tratar o marido um dia. Gente, não tem da onde escapar. Foi assim que ela aprendeu pequena e é assim que ela vai levar para o lar dela. Ela não obedece o pai? Você está achando bonitinho ela bater o pé e falar que vai sair com você sim? Você vai casar com ela? E ela vai bater o pé e vai sair sem você sim. Ele manda a mãe dele calar a boca, que a mãe dele não sabe o que ela está falando de você? Ponto para você? Cuidado! Ele vai mandar você calar a boca um dia. O namoro serve para isso. O namoro serve para isso. Existem raríssimas exceções, mas isso praticamente é uma regra. E as mães e pais que estão aqui sabem disso. A naturalidade das coisas e a aprovação familiar. Ainda que os projetos sejam os mesmos, ainda que ele seja crente, se não existe aprovação familiar, cuidado. A experiência sempre grita mais alto. Eu não quero dizer com isso que os pais sempre têm razão. Nem sempre os pais têm razão. Mas não case. Não vá adiante sem a bênção dos seus pais. Vai devagar. Ora, se você já viu que os projetos são iguais, se você vê sinceridade nele ou nela, e você acha que isso existe realmente uma possibilidade de dar certo, vai orar. Vai pedir para Deus confirmação disso. E com o tempo, eu sou prova disso. Meu marido e eu somos fruto de um relacionamento. Meu marido é 10 anos mais velho que eu, veio do mundo da criminalidade. Era uma pessoa que, quando se converteu, tinha uma vida complicadíssima. E a minha família não aceitava o meu namoro. Mas os meus projetos condiziam com os dele. E nós oramos. E nós clamamos. E eu falei, Senhor, eu não caso sem a bênção dos meus pais. E enquanto o coração do meu pai e da minha mãe não se abriu, nós não marcamos o nosso casamento. E eu já tinha 22 anos. Eu podia falar, eu sou dona do meu nariz, eu vou fazer o que eu bem quiser. Mas eu resolvi que eu só me casaria com a bênção dos meus pais. E enquanto o meu pai não falou para o meu marido, não, vamos lá, vamos ver isso aí. Enquanto a minha mãe não pegou na minha mão e falou, vamos lá comprar esse vestido, vamos lá. Vamos fazer gosto nisso aí, vamos marcar noivado. Eu não fui adiante. Eu esperei, eu orei, eu pedi, e não foi rapidinho não. A gente demorou 4 anos para isso.
Então, aprovação familiar é importante, sim. Projetos iguais é importante, sim. Julgo igual é importante, sim. Comportamento familiar é importante, sim. E a naturalidade das coisas é mega, ultra, blaster importante. Porque não adianta você ver tudo isso e o outro não. Não, mas eu tenho certeza que é a minha prometida, mas ela não. Então tem alguma coisa errada. Tem que ter naturalidade das coisas. Se não for uma coisa natural para os dois, então cuidado. Então muito cuidado, porque pode ser que não tenha Deus nisso. Amém? Então entendendo que o namoro é para isso, é para encontrar essa cara metade. Se essa cara metade não existir, é hora de parar. Não deixe que o namoro vá adiante e se envolva emocionalmente com essa pessoa. Mantenha uma certa restrição no namoro, porque pense que você está em fase de observação e observando também. Se você liberar todos os seus sentimentos, estou amando, apaixonado no namoro, e aí você descobre que esses outros requisitos não estavam batendo, você vai falar, mas é amor. Agora eu estou apaixonado, agora eu não consigo. Não vou viver longe mais. Você já entregou tudo no bandido? Então, mantenha uma restrição no namoro para que você consiga avaliar tudo isso com sanidade mental. Porque o apaixonado não tem sanidade mental. Ele acha tudo lindo, bonitinho, faz coração com vocês. Tá? Então não se apaixone, vá com cuidado. Né? Não tem uma certa. Não se veja todo dia no namoro. Não passe 24 horas por dia grudado e plugado, né? Porque às vezes não está lá fisicamente, mas está lá plugado. Então, mantenha uma certa restrição e uma sanidade mental para você avaliar essas coisas. Porque aí você avaliou tudo isso e passou no seu critério, beleza, vamos para o noivado. O que é noivado? Liberou geral? Mas já bateu tudo, os parâmetros, né? Zerou aquela listinha lá? O noivado é onde você realmente se compromete emocionalmente. Você libera o seu coração realmente para amar, porque aí é hora de você se comprometer com essa pessoa, marcar uma data, se preparar para casar, ver as situações econômicas e financeiras para isso acontecer num prazo determinado, não muito longo. Um namoro de 10 anos, gente, noivado de 10 anos, isso não tem nada a ver com namoro cristão, porque isso você vai ter problema. Vai ficando muito tempo, muito próximo, e as barreiras vão ficando cada vez menores para você resistir. Então, o noivado existe para que você se comprometa emocionalmente. Pega a história de Isaac, pega a história de Jacó, baseie-se nas histórias bíblicas para você ver como é que eles levaram o noivado deles e se prepararam e se casaram com essa pessoa amada. E aí, o casamento. Então, depois que eu tive unidade espiritual, unidade emocional, aí agora eu tenho o casamento, que é a unidade física. Amém. Liberado. Vai em frente, goze a vida com a mulher que ama. Viva o prazer da sua mocidade no casamento. Tá bom? A gente vai fazer o 6º passo rapidinho, vocês vão me ajudar? E aí eu quero assim, quero resposta. Muito importante, boa ideia, sem importância. Ok? Muito importante, boa ideia e sem importância. Daí eu vou falar para você 15 regras para manter um namoro longe do pecado. Como guardar o meu namoro do pecado? Vamos lá? Número 1. Não ficarei no quarto de meu namorado com a porta fechada. O que vocês acham? Atalaia. Não ficarei no quarto do meu namorado com a porta fechada. Que bom. Número 2. Não passarei muito tempo com ele ou ela sozinho em lugares fechados. Isso inclui um carro. O que vocês acham? Mega importante? Cotia. Não passarei muito tempo com meu namorado ou namorada em lugar fechado, incluindo um carro. Importante só? Muito
Muito importante, estou de olho, tá? Não irei para a casa do meu namorado quando ele ou ela estiver sozinho. Importantíssimo. Mas eu já tenho 3 anos de namoro. Meu sogro e minha sogra me adoram de paixão. A irmã dele vai voltar rapidinho. Eu não posso esperar lá dentro? Pode. Não irei para a casa do meu namorado ou namorada quando ela estiver sozinha ou ele estiver sozinho. Não importa o tempo de namoro, tá? Não provocarei sentimentos que não posso suprir em meu namorado ou namorada. Boa ideia? Sem importância ou muito importante? Eu não posso deixar ele ou ela excitado? Hã? Mega importante, blaster importante, tá? Não irei com o meu namorado ao motel. Nossa, irmão, pelo amor de Deus, isso aqui é uma igreja, a irmã tá falando com a mocidade da igreja, que absurdo falar um negócio desse. Ué, mas na casa da minha namorada sempre tem gente, e na casa do meu namorado sempre tem gente, e a gente não tem um lugar que a gente possa ficar sozinho para conversar. E o assunto é sério o suficiente, não dá para mim ficar no restaurante, porque não vou ficar dividindo esse tipo de assunto. E olha, acreditem, eles adoram usar essa frase, é só para conversar. Pode acreditar, eles vão usar essa frase assim. E eu, tá? Acabei de estragar o encanto de vocês. Eles não querem conversar. Então eu vou repercussar de novo. Não irei com meu namorado ao motel. Não farei viagens longas com meu namorado ou namorada sozinho. Eu não tenho carro, o pai dela mora na Bahia e a gente resolveu que a gente vai lá pra conversar com eles, pra falar que a gente resolveu que a gente vai casar. A gente vai de ônibus. A viagem é quanto tempo era aqui pra Bahia de ônibus? Eu não sei. 3 dias dentro do ônibus sozinho com o namorado ou namorada. O que vocês acham da ideia? Não farei viagens longas com o meu namorado sozinho. Importante, muito importante, sem importância? Eu acho que nem todo mundo concordou com isso. Nem longa nem curta, porque eu posso dizer para vocês com certeza que 10 minutos dá tempo de fazer muita coisa. Imagina 3 dias. 3 minutos. Dependendo de 3 minutos, dá tempo de fazer muita coisa também. Pode não dar tempo de fazer tudo, mas muita coisa dá. Nós estamos falando de como guardar o seu namoro do pecado. Agora, se você não quiser guardar, faça uma viagem de 15 dias. Lá para o Sudão. Não assistir filmes e vídeos. Não assistirei filmes e vídeos. Não lerei material pornográfico. Nem sozinho e nem com o meu namorado. Importante? Isso guarda o namoro do pecado? Guarda, né? Porque o que você viu lá você vai querer fazer depois. Com certeza. Procurarei dar abraços rápidos em meu namorado, gritando uma longa aproximação para que nossos corpos não fiquem muito encostados e nós não nos excitemos. Daniel quer, vem cá. Rapidinho. Porque o Daniel e a Guerra eles são casados, tá? Corre. Tem uma história
Principalmente meninas. Atenção. Meninas, vou ensinar uma coisa para vocês. Eles sempre acham a pele das nossas costas lisinhas. Não caiam nessa. Tá? Porque aí eles querem pôr a mão embaixo da sua blusa só nas suas costas. É só nas suas costas. E só Deus sabe o que virá depois. Tá? Meninos, idem, tá? Idem. Eu falo muito com as meninas nesse sentido porque é assim. Homem é estimulado por aquilo que vê. E meninas da igreja prestem muita atenção nisso. Homem é estimulado por aquilo que ele vê. Você põe uma saia curta, você põe um decote curto, você deixa a barriguinha de fora, você está estimulando o cara a pensar em sexo. Mulher é estimulada pelo que ouve e pelo que sente. Então, é óbvio que se ele se estimula pelo que você está mostrando, você só vai estimular pelo que ele quiser com você. Então, ele vai tentar sim, tá? Não me isolarei, mas teremos vários amigos e participarei de atividades com eles. Importante? Procurarei ter um diálogo aberto com os meus pais. Extremamente importante, mas eu sei que nem sempre a gente consegue conversar com o pai e com a mãe que está pegando no nosso namoro e está nos incomodando. Então, vem aí a 12ª. Se eu não conseguir falar com os meus pais, procurarei alguém na igreja para me aconselhar. Importante? Super importante. Se você não consegue falar com seu pai e com sua mãe, tente, mãe. Olha, o namoro tá assim, tô achando que tá ficando perigoso, o que eu faço? Sua mãe vai saber te dar uma palavra, mas se você não consegue, você tem um bloqueio, procura um conselheiro, procura um líder, procura alguém que você sabe que você vai contar e ele vai contar para todo mundo, óbvio, mas alguém que seja parâmetro para te falar, olha, cuidado, você tá caindo, tá? Procurarei relacionar bem as minhas amizades e antes de qualquer namoro, procurarei conhecer bem o rapaz ou a garota. Importante? Muito importante. Tentarei manter uma meditação a sós, lendo a palavra e orando diariamente quando eu estiver namorando. Muito importante. Se você não lê Bíblia e não ora enquanto você namora, você só está alimentando a carne. Não iniciarei um namoro com quem não tenho intenção de me casar. Muito importante. Namorar por namorar, ficar por ficar, namorar para não ficar sozinho, só para ter alguém do meu lado, para ter alguém para dividir algum assunto. Cuidado, você está abrindo uma porta enorme para o pecado. Amém? E eu quero resumir aqui, dizer o seguinte: se você passou por todos esses assuntos e você em algum momento falou assim, caramba, eu já caí, eu já errei, em algum momento eu já pequei, e eu em algum momento tropecei, eu não queria ter feito isso, e eu preciso me levantar, eu preciso me reerguer, mas eu não tenho mais chance, eu já perdi a minha virgindade, eu já me envolvi com uma menina que não era crente, e ela deixava eu fazer o que eu quisesse com o corpo dela. Game over para mim? Não. Romanos 3,23 diz que todos estamos sujeitos a pecar. Nós todos somos filhos da perdição e precisamos de Deus para nos resgatar disso. Somos humanos. Pecado é gerado em nós. Então, você não foi o único que pecou. Você pode ter pecado de um jeito, eu de outro, ele de outro, mas todos nós pecamos. E todos nós fomos destituídos da glória de Deus. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo nos liberta. Se você realmente se arrepender, se você realmente desejar com sinceridade resgatar os seus valores, é possível. Entregue para Jesus a sua vida, peça para que Ele te redima e te limpe, e Ele falará isso por você. 1 João 2,1 diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, o
Senhor é o seu advogado. Interceda a Ele e peça que Ele te purifique. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, seja qual for. Se nós realmente nos arrependermos, o Senhor nos sara, o Senhor nos conserva, o Senhor nos restaura. E o mais importante de tudo é a salvação. O mais importante de tudo, gente, é a salvação. Vocês não estão aqui para arrumar um namorado novo. Vocês estão aqui para alcançar a santidade e a salvação. Mas, irmã, o que eu faço? Eu já pequei e eu não vou mais poder namorar, porque eu sei que cada vez que eu tiver uma pessoa, eu vou pensar nisso. Eu não vou ter tempo de falar muito sobre isso, mas eu gostaria de perguntar: quem conhece a palavra corte aqui? Quem sabe o que significa corte? Eu não vou ter muito tempo e eu preciso entregar, mas eu quero dizer para você porque, gente, nós estamos num mundo, eu não sei se todos aqui nasceram no Evangelho, e se todos aqui são filhos cristãos, e se todos vieram para a igreja numa fase em que ainda não tinham conhecido mulher ou homem na vida de vocês. Então pode ser que muitos de vocês que estejam aqui já tiveram algum tipo de relacionamento antes de virem para Deus e agora não sabem como lidar com isso. O meu conselho é que a partir do momento que você já conhece o gosto, é muito difícil você resistir, mas não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível. O que esse rapaz, amigo do meu marido, fez no namoro dele, na verdade, foi a corte. Corte, existem vários livros a respeito disso, vocês podem procurar sobre isso na internet depois e aprenderem melhor, porque eu não vou poder explicar. Mas a corte significa que eu mantenho compromisso com uma pessoa, mas eu não tenho contato físico com ela. Eu não beijo, eu não abraço, eu não agarro, eu não fico sozinho. Todas as vezes que a gente sai junto. Todas as vezes que a gente se encontra em lugar público. Por quê? Porque eu já experimentei o sexo. E se eu ficar sozinho com essa pessoa, vai ser impossível eu me segurar e me manter longe disso. Então eu tenho que me guardar e guardar essa pessoa para viver os padrões de Deus e encontrar o sexo após o casamento. Mesmo que eu já tenha experimentado isso antes. Não quer dizer que você está condenado a pecar até casado. Então, procurem uma vida de santidade. Se você está vivendo em pecado, arrependa-se. Coloque a sua vida diante de Deus. Peça para que Ele te santifique, te dê força. Não é impossível viver uma vida de santidade nos dias de hoje. Amém? Coloque-se em pé, eu quero orar por você. Senhor Deus, eu apresento esses jovens, esses adolescentes em tuas mãos nessa manhã. Senhor, nós tivemos um tempo aqui para meditar sobre a tua palavra, sobre aquilo que a tua palavra nos ensina, de como viver uma vida de santidade enquanto solteiros. Deus, eu te peço que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê, Senhor, sabedoria e entendimento para administrar todas essas informações dadas nesta manhã. Que eles possam aplicar princípios de santidade na vida deles, ó Deus. E que o Senhor, na sua infinita misericórdia, sonde